Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pode Voar Podcast. Oi, Rodolfo. Oi, Jéssica. E aí, tá boa, minha filha? Tudo bem, você? Tá bonita, toda de jaqueta de couro. Obrigada, cabelo. você também. A gente tenta, né, gente? Mas, olha, hoje no episódio a gente tem um convidado muito especial que trabalha quando nem muitas pessoas veem, na verdade, né? Por trás das câmeras, nos bastidores dos voos. Hoje a gente vai conversar com ele. Elton, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pode Voar. Ele que é um mecânico de aeronaves, né? Isso. Olá, Rodolfo. Olá, Jéssica. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui, poder falar, poder apresentar, falar coisas que às vezes o pessoal fica meio, que nem você falou, por trás dos bastidores. E é legal apresentar para vocês isso aí. Seja muito bem-vindo novamente, Elton. E conta mais sobre você. Muito obrigado. Então, sou mecânico, eu sou daqui de São Paulo e fui estudar no interior. Depois do interior, voltei para São Paulo, trabalhei com a aviação executiva, com helicópteros, né? E estamos aí na linha aérea. E agora eu atualmente estou em Recife, trabalhando lá. Terra boa. Por que tem tanta gente do Recife lá, hein? Porque lá é muito bom. Meu Deus do céu, olha, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente do Recife trabalhando aqui, mas como é que aconteceu? Você fazia o que você fazia antes? Antes de decidir minha profissão, eu cheguei a trabalhar até em banco, né? Eu trabalhei corretor de seguros, trabalhei em banco e vi que não era muito pra mim, porque eu gosto muito de mexer nas coisas, gostava muito de exatas, né? E quando fui seguir Eu não gosto. Por isso que eu gosto de trabalhar com gente. Eu prefiro trabalhar com gente do que trabalhar com números, gente. Exatamente. Eu sou justamente o contrário. Eu prefiro muito mais trabalhar com máquinas e descobrir como as coisas funcionam. Então, isso foi a minha principal curiosidade, foi essa. E, pesquisando ali o que eu poderia fazer, eu sempre me perguntei o que eu achava mais incrível, né? Então, o avião é algo que eu acho que até hoje, a pessoa pode ter a idade que for, ela fala, nossa, como um avião voa, né? Não tem uma pessoa que, o avião, normal isso. Então, é algo que chama a atenção de muita gente e que acho que todo mundo acha incrível um avião daquele tamanho voar, né? Eu também acho. É verdade, é intrigante, né? Exatamente. Até a gente, às vezes, se pergunta também. A gente voa, né? Mas assim, eu moro perto do aeroporto e às vezes passa aqueles trem grande e falo assim, como é que esse bicho voa? Eu sei, porque a gente no treinamento a gente aprende sobre, né, o gust, a lei ali, mas... Mas assim, ser mecânico é bem difícil, né? E como é que você, dentre outras posições dentro da aviação, como que você optou por isso? Porque às vezes é algo que não é tão visado, né? Não é diferente de um comissário, de um piloto, que é mais... As pessoas, elas têm mais acesso. Às vezes as pessoas nem sabem como que se chama a pessoa que cuida da máquina. É porque eu acho que não tá muito na frente, não fica exemplo, muito, é muito no backstage. Não existe uma propaganda de como se tornar. Isso, e aí, mas é super interessante, inclusive, é crucial, né? E a gente não entende muito bem como que acontece. Não, a gente não sabe. E essa é a próxima pergunta, né? Assim, como é que funciona isso para poder se tornar um mecânico? Meu despertar nisso foi basicamente, que nem eu falei pra vocês, a curiosidade de saber como as coisas funcionam e principalmente meter a mão na massa. Porque por mais que eu seja um mecânico, digamos que seja um trabalho manual ali, o mecânico de aeronaves tem muito raciocínio por trás. Então, não é você só chegar no avião e fazer tal coisa. Não, você precisa descobrir o que você precisa saber. O problema que tá dando, por quê? Então, tem muito das duas coisas que eu amo, que é o raciocínio, ali de entender o sistema e o que está acontecendo, e também o manual, de você ir lá e realmente ver como que funcionam as coisas e o porquê parou de funcionar. E é muito legal, assim, a satisfação do mecânico muito grande de, isso aqui não está funcionando. E aí, no final do turno, você tirar a etiquetinha mel ali, o sistema voltou a funcionar, pode pôr para voar porque está seguro e pode seguir os próximos dias voando tranquilamente. Isso é muito prazeroso mesmo. Que legal. E, assim, incrível, porque até mesmo um parafuso é algo gigantesco para ser consertado dentro de uma aeronave, né? E vocês estudam bastante. Como eu falei, assim, é algo bem diferente do que é visto e da nossa área, né? Como comissário de bordo. Mas, puxando esse gancho que você falou, eu não sei se o pessoal acha que não sabe, mas eu trabalhei em solo, eu conheço um pouco dessa parte, não do mecânico, mas dessa estrutura do backstage. E aí, eu quero que você explique para as pessoas o que é essa liberação MEL, que você acabou de falar, por exemplo. A liberação MEL, sucintamente, é quando o avião está seguindo a malha de voos dele, porque o avião ficou o dia inteiro voando. Entre um voo e outro, algum sistema apresentou alguma falha, ou alguma parte ficou inoperante dele.
A gente não precisa necessariamente parar aquela aeronave e consertar ali na hora. A gente tem algumas liberações que, dependendo do sistema, pode ser liberado ali por 3 dias, algumas por 120 dias, algumas por 10 dias, algumas pode fazer só 1 ou 2 voos, dependendo da liberação, para a gente poder programar melhor essa aeronave e parar em alguma base um pouco mais estruturada, com materiais e mecânicos mais estruturados, para poder fazer essa correção desse item, né? Como se fosse uma margem, digamos assim. Isso, exatamente. E a liberação, que nem eu falei para vocês, tem categorias dela. Ela tem A, B, C e D, né? Dentre outras também que a gente chama de NEF e alguns outros tipos de liberação, como, por exemplo, o avião não vai deixar de voar porque o assento 13C não está reclinando mais. Uhum. Às vezes eu não vou poder arrumar ali na hora. Pô, mas o avião vai deixar de voar por causa disso? Não, a gente vai bloquear aquele assento ali e o avião vai seguir tranquilamente, em algum momento melhor, e com materiais, né, naquela base, a gente vai conseguir consertar aquele assento. E vale para qualquer tipo do sistema. Então, um ar-condicionado, às vezes alguma válvula que não está funcionando, aquilo ali vai deixar de funcionar, dentre até coisas mais críticas. E aí, a liberação vai ser um pouco mais apertada. Às vezes, a gente pode liberar o avião por apenas um voo. Entendi. Entendeu? Que é Desculpa, só interrompendo, mas sempre sem afetar a segurança, né? Nunca, são coisas, na verdade, que podem passar 1 dia, 2 dias, às vezes algum tempo maior, mas que não afete a segurança da gente, exatamente, dos passageiros. Perfeito. Eu acho que Desculpa? Não, pode falar. Os sistemas críticos não têm liberação. Assim como, por exemplo, a gente vai ter um bird strike, um choque com pássaros, né? E às vezes danifica alguma coisa. Ali a gente vai ter que parar o avião e ele não vai poder sair enquanto a gente não trocar o que foi danificado, dependendo do dano que foi provocado. E também sistemas críticos, como sistemas de emergência, quando a gente fala CVR. Tem muitos sistemas críticos, principalmente sistemas de emergência, que não tem liberação. O avião vai ter que ficar parado ali e vai ter que ser arrumado ali até para ele poder voltar a voar. Que legal. E a gente está falando sobre essa profissão, mas eu tenho uma curiosidade para saber como é que funciona, né, para você se preparar para isso. Existe uma escola, um curso especificadamente elaborado pela empresa aérea? Como é que funciona? Então, para você ser um mecânico de aeronaves tem vários tipos, né? Que nem eu falei para vocês, eu fui mecânico de helicópteros. A formação inicial é a mesma. Você tem que fazer um curso técnico ou tecnólogo e ele é dividido em 4 módulos. Tem o módulo básico, o módulo célula, que é basicamente estruturas, o módulo de MP, que é grupo motopropulsor, então que é motores e tudo que envolve isso, e os aviônicos, que é mais a parte eletrônica da aeronave. Então, são esses 4 módulos. Aí a escola, você pode inclusive fazer separadamente. Eu, por exemplo, eu fiz o tecnólogo, e eu fiz na Federal, lá em São Carlos. Então, no meu curso, estava incluso o básico, o célula e o GMP. O aviônico não estava incluso, mas não significa que eu não pude ser formado. Eu formei nessas categorias. E aviônicos, eu fiz uma escola técnica depois de eu já ser mecânico, entendeu? Sim. Então, você pode... a escola em si, você pode fazer os módulos separadamente, né? E nós estamos falando de quanto tempo de curso para ter nessa primeira formação? Então, como eu falei, por ser de módulos, vai depender da escola e da sua formação. O meu curso foram 3 anos e eu tive somente duas habilitações, que foi de célula e GMP. Se você faz um curso técnico, cada módulo aí é de 7, 8 meses. Então, no mínimo 2 anos para você ser mecânico. Inclusive, assim, você fazendo o básico e mais alguma especialidade, você já pode trabalhar na área. Ok. E pode gerar... Você já pode ter as outras carteiras, as suas outras CHTs depois. Entendi. Legal. E como que é a concorrência? Como que faz para entrar nesse ramo? Existe uma concorrência alta? Existe uma procura? Sempre tem disponibilidade de vagas? Como que funciona isso? Assim, eu me formei em 2016, fui para outras áreas da manutenção. Eu comecei no CTM, publicações técnicas, e depois fui ser auxiliar de mecânico, ainda com os helicópteros. E assim, da minha formação até entrar na companhia aérea foram 3 anos. Então, eu só entrei na companhia aérea em 2019. Então, pode não ser tão fácil assim, dependendo do movimento da aviação. Tem momentos que teve momentos na história da aviação que colegas falam isso,
que a empresa foi na escola e falou assim, ó, queria esse curso e todo mundo que se formar, eu vou contratar. Que é o caso de uma empresa montar um hangar, por exemplo, que ela vai precisar... ela não precisa de nenhum mecânico, ela vai montar um hangar. Então, do nada, ela vai precisar de 500 mecânicos. Entendi. Então, assim, essas conjunturas, essas decisões da empresa é que fazem o momento da aviação ser bom ou não para um mecânico. Né? Isso é interessante, muito interessante, né? A gente saber dessa demanda, que às vezes do nada... E aí, mas cadê? 500 pessoas? É um curso que demora 3 anos, mais outras especializações. Então, é importante as pessoas que têm esse interesse fazer e esperar um pouco, né? Porque a oportunidade, eu acho que ela vai vir. Exatamente. É mais pela demanda da aviação. Assim como foi durante a pandemia, que teve aquela... Todo mundo parou de voar, todo mundo demitido, pronto. Aí também foi um momento contrário, um momento que não precisava de mecânicos mais. Então, assim, é bem... Aí na retomada, tem aquela coisa que começou a chamar mais gente. Só que a aviação é muito desses momentos, assim. Isso. E como é que é a tua rotina, digamos assim? Porque pra gente, como comissário, é uma loucura. A gente faz coisa, né? Vai pra tudo quanto é canto. Como você fica ali parado no aeroporto, mas como é que é essa demanda de manutenção de aeronaves diariamente? Eu não sei qual é o aeroporto que você trabalha, qual aeroporto? Eu trabalho lá no aeroporto de Recife, atualmente. Então, agora em Recife, imagina, Recife tem uma quantidade boa de voo diariamente. Sim. Como é que é a tua rotina? Então, como eu sou técnico de manutenção de linha, né? A gente tem outros tipos de técnicos dentro da manutenção. A gente tem aquele técnico de hangar, que nem tem o técnico de aviação executiva, de helicóptero. Eu sou técnico de manutenção de linha. E na linha, atualmente eu trabalho no que a gente chama de pernoite. Então, eu não atendo os voos, eu não vejo o avião chegando, nem ele saindo. A minha rotina, basicamente, eu trabalho da meia-noite às 6 da manhã. Todos os dias. Red Eye, primante, né? Tipo assim, a gente viaja de noite, né? De um voo à noite até o outro dia, a gente chama de Red Eye, que você fica com o olho vermelho. Menino de meia-noite até 6 horas da manhã. Exatamente. Mas foi uma coisa que você optou? Você pode, assim, depende de quem tá te liderando, quem coordena a base ali, de você ter a liberdade de você pedir um horário ou não. Mas, basicamente, você vai ter que seguir o horário que a coordenação achar melhor para você, se você precisa ter uma aptidão a trabalhar nesse horário também, porque não é fácil. Sim. Tem gente que trabalha anos e anos somente de madrugada. Ok. Né? Eu já estou uns 3 anos de madrugada, direto. Alguns outros meses eu cheguei a trabalhar durante o dia, né? Que aí é uma rotina um pouco mais diferente. Mas, basicamente, é a coordenação que define. A coordenação vai decidir se você tem aptidão ou não a trabalhar naquele horário, porque é um horário especial para a linha, digamos assim. Entendi. E, certo, com relação a, por exemplo, digamos, a gente está no voo, está todo mundo embarcado, e aí acontece algum item de manutenção para ser verificado. E aí precisa fazer o cheque, vocês trabalham lá, e aí depois tem os testes, enfim. E muitas vezes os passageiros não entendem isso. Como que você poderia explicar brevemente, na linguagem da gente, que não entende tanto, para que os passageiros entendam que precisa ter um pouco mais de paciência, que é questão de segurança, essas coisas assim? Certo. Quando a gente está fazendo atendimento de um voo, a tripulação, quando assume aquela aeronave, ela faz a verificação dela. A gente já dá a aeronave como liberada, porém os pilotos, quando chegam no avião, eles têm que checar o que eles, conforme o escrito para eles checarem ali. Então, né, quando o piloto ele chegou no avião e está tendo embarque, eles não estão lá à toa, só esperando terminar o embarque. Eles estão checando tudo no avião, eles estão checando todos os sistemas. A partir desse cheque que eles fazem, a aeronave pode apresentar ou não ali alguma mensagem, alguma coisa, e que precise de alguma ação de manutenção. E o legal das pessoas saberem é que a tripulação ela tem total liberdade de recusar uma aeronave. Então, eu já fiz uma vez. Exatamente. Eu já. Então, a tripulação pode chegar aqui, chama um mecânico, porque o avião desse jeito aqui eu não quero sair. Porque não é seguro. Às vezes não é nem só a questão dos motores, né? Digamos assim, dessa questão da força e do poder do avião de voar tranquilamente. Às vezes, igual você falou, é um assento, é um lavatório que não funciona. Às vezes você tá com o voo lotado e fala, poxa, eu tô com dois lavatórios. Não dá. Então, tem coisas que realmente a gente não tem como adaptar por causa da comodidade para os passageiros, do conforto, né, e da experiência para eles também.
Mas eu acho muito interessante, a tua profissão é muito primordial para nossa segurança. E eu quero te pedir uma coisa, assim, de novo, essa mensagem para quem tem o interesse, às vezes, mas acha que vai demorar demais, vai tomar muito tempo. Elton, fala para esse povo aí, o que esse povo tem que fazer? Então, a gente... além da segurança que a gente tem que prover lá, a gente também tem que prover o conforto. Exatamente. Né? Então, não adianta nada... por exemplo, o ar-condicionado. Não vai interferir em nada na segurança do voo. O avião vai decolar e vai pousar, mas e o conforto dos passageiros? O avião ficar muito quente, ficar muito frio às vezes. Então, quando a tripulação chega, a gente chama a gente vai verificar o que é. Pode ser um problema um pouco mais sucinto, às vezes uma ação rápida da manutenção, às vezes um cheque, uma verificação, aquilo ali já vai ser sanado. Agora, dependendo, pode ser algo realmente grave, que às vezes a gente tome algumas ações e aquilo permaneça, aquela pane realmente permaneça. E dessa pane permanecendo, a gente parte para liberações MEL, que né, a gente estava conversando. Essa liberação, esse sistema, ele é muito crítico, então não sou eu que vou falar quantos dias pode ser liberado, é tudo manual. Então a gente vai pegar o manual, qual é a pane? Esse é o código de falha, essa é a mensagem. Pode ser liberado? Pode. Por quantos dias? Por 3 dias. Então por 3 dias. E, além disso, tem alguma ação de manutenção? Porque, por exemplo, às vezes deu alguma pane de algum sistema, alguma válvula não está modulando muito bem ali, provavelmente. Então, então vamos bloquear esse sistema. Então, se o avião tem 2, 3 sistemas, um vai ficar bloqueado, ele vai voar somente com esse 2 ou com 1. E esse terceiro sistema que a gente está liberando, a gente vai ter que travar aquela válvula fechada para ela não oscilar. Então, além de fazer a liberação por 10 dias, a gente ainda vai ter que tomar uma ação de manutenção, que é bloquear, ter certeza que aquele sistema vai ficar inoperante. Então, a empresa tem 10 dias para programar a aeronave, uma parada da aeronave, para restabelecer esse sistema. Vai ser no 10º dia? Não. A empresa já começa a programar no próximo pernoite dela, de já pesquisar, ver o que é, definir materiais e já sanar aquela falha. É muito detalhe, né, Jéssica? O povo é muito inteligente. E você que tá aí assistindo e vendo isso, escutando também a experiência que o Elton tá compartilhando aqui com a gente, manda pergunta, né? Tem muita gente que fica curiosa aí pra saber como é que funciona. Eu tenho perguntas técnicas, não só sobre a profissão, mas também sobre as aeronaves. O Elton, a gente tá mais que feliz de ter você aqui hoje. A gente quer te convidar para voltar aqui quando você puder, que a gente sabe que Recife é longe, né? Jéssica tá lá quase todo dia. Mas muito obrigado por participar do nosso episódio de hoje, trazer tanta informação rica e passar para essa galera. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E chama assim que com certeza eu vou adorar participar. Obrigada. Semana que vem a gente tá aí de novo e tem mais episódios, então você não perca. Vou deixar aqui também o Instagram do Elton pra você seguir, às vezes mandar um inbox pra ele, tá? Até semana que vem, gente. Obrigado. Até semana que vem.